Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos novamente aqui à continuação do nosso simpósio online Millennium. É um prazer muito grande aqui poder dividir esse espaço de novo com vocês. Estava acompanhando o chat aqui, pessoas das mais diversas partes aí do Brasil. Queria que vocês colocassem aqui no chat também se vocês participaram do outro simpósio Millennium, da versão original. Isso aqui é uma continuação, né? Que a gente ainda teve o bônus, assim, a grande satisfação de poder trazer também o Ronaldo. A agenda tanto do Ronaldo como do Renato são muito disputadas, então a gente preparou uma experiência muito especial para vocês aqui, focado em educação, para fechar com chave de ouro aquele evento que foi tão bacana que a gente pôde compartilhar juntos ali. Alguns avisos, então, depois dessas boas-vindas e dizer que é um prazer ter vocês com a gente. Primeiro aviso, o pessoal pergunta bastante de certificado, né? Vai ter certificado sim, para as pessoas que se inscreverem através do link que nós deixamos ali no chat, e as inscrições ainda estão abertas, tá? Elas vão ficar abertas até o final do evento, então se alguém quiser certificado, corre lá, se inscreve, fala para os seus contatos, que é a única forma de você poder receber o certificado por essa experiência, tá? Para a gente aproveitar bastante o tempo, que hoje vai ser mais curto do que da outra vez, nós tivemos ali 2 tardes bem cheias de palestrantes, eu quero otimizar aqui o tempo para levar o máximo de valor para vocês. Então, eu quero já iniciar apresentando o Ronaldo Casagrande, que eu imagino que a maioria das vezes, quer dizer, a maioria de vocês já conhece muito bem, mas eu faço questão aqui de ressaltar esse brilhante currículo do Ronaldo. Sócio, fundador e diretor executivo do Instituto Casagrande. É conferencista, palestrante e consultor em educação e gestão. Pesquisador em inteligência artificial para a educação do futuro, engenheiro eletrônico, doutor em métodos quantitativos aplicados à gestão da educação, mestre em engenharia de qualidade, especialista em planejamento e gestão de negócios e especialista em educação do amanhã. Que currículo invejável, né? Então quero que vocês deem aí, recebam ele com muito carinho. Ronaldo Casagrande, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Ronaldo? Oi, Paulo, boa tarde a todos aqui, o pessoal que nos acompanha, o pessoal que é da rede do Paulo, o pessoal que é da rede do Instituto, estando aqui em dezembro, né, Paulo, quantidade de gente, o pessoal sempre querendo aprender, né, quando fala que vai chegando dezembro, o pessoal já vai esmoecendo, mas não, aí a sala cheia de gente, aí um monte de gente querendo continuar aprendendo. E vai ficar mais cheio ainda conforme a gente for conversando aqui. E eu quero, pessoal, olha, é difícil juntar o Ronaldo e o Renato junto, porque a agenda deles é muito disputada. Então, foi um privilégio poder reunir os dois aqui ao mesmo tempo, no mesmo evento. Então, vamos aproveitar ao máximo, tá? Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui, que eu vou falar. Já vi gente falando sobre o seu livro de inteligência artificial, Jaqueline Oliveira aqui, dizendo que você é incrível, gente perguntando de certificado. Esse pessoal gosta de certificado, né? No outro evento eu já percebi também, mas ó, independente, vai ter certificado, mas foquem no conteúdo, em como é que vocês podem aprender isso aqui e aplicar na prática. O certificado é importante porque ele simboliza, mas o maior valor desse evento é vocês conseguirem absorver aqui o melhor conteúdo e transformar a vida e a profissão de vocês. E até hoje eu preparei... Claro, né, Paulo, que esse evento... Até eu quero deixar claro, porque às vezes o pessoal vai direto lá no site do Instituto Casagrande buscar o certificado. Esse evento, na verdade, não é do Instituto Casagrande, né? É do Paulo Machado. Nós fomos convidados aí, então eu e o Renato, convidados para estar nesse encontro de hoje, e estamos transmitindo no nosso canal do YouTube, mas deixar claro que não é um evento do Instituto Casagrande, porque senão o pessoal vai acabar entrando lá, mas tem certificado e tudo mais. Não, fiquem tranquilos, tá? Vocês vão receber o certificado. Aqueles que tiverem se inscrito até o final do nosso evento aqui hoje vão receber por e-mail, tá? No mesmo e-mail que vocês se inscreveram. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Pessoal, eu separei aqui, ó, como eu tinha o prazer aqui de reunir o Ronaldo e o Renato Casagrande, eu quis pegar o Ronaldo para focar mais na questão tecnológica da educação do amanhã, esse EAD, tanta pandemia, tantas coisas que estão se transformando na educação, e depois com o Renato a gente vai mais para a parte pedagógica,
do assunto. Mas, Ronaldo, para a gente começar aqui, dar um pano de fundo para a nossa conversa, eu queria que você comentasse, apesar de a gente viver em um mundo em tantas transformações que é difícil a gente ter uma previsibilidade, né, sobre o que vai acontecer no futuro, a gente pode apontar algumas tendências para a educação, né? E você, como é um grande estudioso aí nessa área, queria que você começasse compartilhando com a gente algumas tendências que você observa que estão acontecendo aí, para que nós que estamos participando desse evento possamos estar ligados já em tudo que está prestes a acontecer e não ser pegos de surpresa também por todas essas transformações. Na verdade, Paulo, isso que você falou é um pouco de exercício de futurologia, né, do que a gente faz. E, como você falou, eu estudo bastante esse assunto, é uma área que eu gosto, na verdade, essa parte de tecnologia, não é à toa também que eu fui para engenharia eletrônica, até para o pessoal saber, né, quando pega a minha formação, quando você leu a minha formação ali, é toda ela na engenharia, né, e o pessoal briga, eu sou engenheiro da educação, porque apesar de eu ter toda a minha graduação, mestrado, doutorado em engenharia, sempre eu utilizei os princípios da engenharia para a educação. Né? Eu acho que muitas das coisas que são utilizadas na engenharia podem ser aplicadas na educação, na gestão educacional e tudo mais. Então, eu gosto, realmente sou um apaixonado por tecnologia, gosto muito e estudo muitos autores. E existe, de certa forma, o que eu vou trazer, o que eu vou discutir no dia de hoje aqui, Paulo, é um pouco que não é só uma ideia minha, né? Na verdade, eu também fui construindo isso a partir das minhas leituras e tudo mais, mas, de certa forma, existe uma convergência de opinião entre muitos autores. Então, não existe uma divergência tão grande assim. Então, se você vai estudar muitas pessoas, e no Brasil não se fala muito, talvez, disso, tem muitas coisas que autores de fora que falam, e o Brasil, na verdade, não vai muito diferente do que acontece no mundo. Pode atrasar um pouco mais, mas vai na rabeira do que acontece no mundo. E a educação, ela é uma educação que a gente sabe, eu falo isso em todas as palestras que eu já dei, eu falo, a educação, ela é atrasada, mas não é atrasada no Brasil, ela é atrasada no mundo, né? Então, não é uma situação do Brasil. Até tu pega algumas experiências pontuais em um local ou outro que estão mais avançados, mas uma tendência mundial é uma educação atrasada. Não é... Vamos pegar a França, né? Que é um país que todo mundo fala. Há pouco tempo atrás saiu uma determinação, alguns meses atrás. Aliás, acho que eu falo meses, mas já passou de ano, né? Faz um ano quase que nós estamos na pandemia. Que eles proibiram do aluno levar celular para a escola, né? Então... Deixa eu aproveitar, Ronaldo, para te provocar uma curiosidade minha aqui. Qual que seria a sua visão de uma educação avançada no mundo ideal hoje em dia? Eu acho que, depois nós vamos falar um pouco de tendências, né, que tem a ver com isso também. Eu acho que o ideal, primeiro, o que eu posso dizer? Vou pegar mais pela ótica da tecnologia, porque uma educação ideal eu vejo que tem que focar mais nas competências socioemocionais, né? É um dos aspectos, talvez o Renato vai comentar sobre isso e tal, mas já que você falou, eu vou puxar mais pela ótica da tecnologia, tá? Eu vejo que esse casamento da educação, da forma tradicional como ela é hoje, não que eu acho que ela não tenha que mudar, mas o papel do professor, o encontro presencial, esse momento, vamos chamar assim, offline, que é o professor com o aluno, eu acho que é fundamental e a pandemia mostrou isso. Né? Então, existia... Apesar que, assim, quando você vai ler os especialistas em tecnologia para a educação, você não vê nenhum falando que a tecnologia vai substituir professor. Né? Apesar desse medo, muitas vezes, pairar no ar, eu acho que em muitos outros setores, sim. Quem assistiu a minha palestra que eu fiz um tempo atrás aí no Instituto Casagrande sobre Inteligência Artificial, inclusive eu passei um vídeo sobre isso mostrando, eu acho que a área de saúde médica, a área de direito, algumas áreas, sim, algumas áreas médicas, algumas áreas de direito, por exemplo, esses profissionais vão perder lugar para a tecnologia. Né? Elas vão perder, já estão perdendo. Então, não é nem um exercício de futurologia, já vem acontecendo. Agora, na educação, eu não acredito que isso vai acontecer. Talvez uma educação profissionalizante, pontual, agora numa educação básica, onde muitos aqui talvez estão assistindo o episódio de educação básica, isso não vai acontecer. Só que o que a gente precisa é pegar esse momento offline do professor com o aluno e embutir a tecnologia. Né? A tecnologia ela tem que fazer parte, por isso hoje se fala muito do hibridismo, educação híbrida, que é uma coisa que se prega aí para frente também.
Você sabe como eu enxergo, Ronaldo? Assim, eu vejo que informação é diferente de conhecimento. O Google, ele tornou as enciclopédias obsoletas, porque realmente não faz sentido hoje você procurar na enciclopédia, sendo que você tem o Google. Mas a transmissão de conhecimento é diferente, porque a pessoa pode achar uma informação no Google, mas não entender aquilo, não saber aplicar, não saber o porquê. As máquinas, elas são boas em cálculos, em coisas objetivas, mas a responder o porquê das coisas já é algo mais complexo. E também essa função da transmissão do conhecimento de uma forma inteligível, que a criança goste, ou o jovem goste de aprender, se interesse, esteja motivado durante o aprendizado, isso eu acho que também é insubstituível do professor. O professor, acho que ele tem uma função... É claro, eu vejo que o professor ele vai ter que se atualizar bastante para se integrar nesse novo ambiente, nessa nova mentalidade dos jovens e tudo mais. Mas a função também do professor, eu acho que ela está bastante protegida, muito mais que médicos e advogados aí, por sinal, né? O que eu acho, quando eu falo que às vezes tem que mudar um pouco o papel do professor, vou pegar pela minha época, né? Acho que da tua também. Você pegava muito professor que era transmissor de informação, né? Então, o professor, eu lembro dos professores lá do meu, na época não era ensino fundamental, acho que era ginásio. Primeira série, ginásio, E o que acontecia? O professor abria o livro lá e pá, descarregava o livro inteiro, né? E você levava tarefas para casa. Então, esse tipo de transmissão, isso aí vai ficar obsoleto, o professor não vai poder fazer isso. Até porque, vamos lá, na minha época também, quem fazia a transmissão ou era o livro, ou era o professor. Também não tinha outra fonte, né? Então, não dá nem para culpar tanto o professor porque ele tinha esse papel. Hoje, não. Sim. Hoje, o professor que vai basicamente transmitir, ou mesmo que ele não vai aprofundar uma grande discussão, porque, vamos lá, quando você falou, por exemplo, o Google, sim, talvez é um transmissor de informação. Agora, quando tu vai para o YouTube, já não. Tem professor dando aula lá. Sim, né? sim. Tem animações que te ensinam. Então, eu vejo que esse papel do professor é que precisa mudar. Por isso que eu falo, eu acho que é muito importante isso que eu estou chamando do offline, que é esse contato professor-aluno, eu acho que é fundamental, mas não esse contato de uma metodologia passiva do aluno, ou seja, o professor transmitindo e o aluno lá copiando. Por isso que é importante esse papel, mas muito mais focado numa metodologia ativa. O professor deixando de ser protagonista e esse protagonismo indo para o aluno. Sim. Por isso que a metodologia ativa hoje se fala tão forte, né? Porque essa relação professor-aluno e esse papel do professor é o professor sendo mediador, não o professor sendo transmissor. Porque sendo transmissor, a tecnologia, muitas vezes, ela vai fazer melhor. Eu não digo nem a tecnologia. Às vezes é um próprio professor, mas de uma forma online. E não de uma forma offline em sala de aula. Porque a hora que ele vai para o formato online, pode ser um professor, ele acaba tendo, muitas vezes, muito mais recursos para fazer isso. Né? Ele consegue, daí, ter muito mais sucesso, às vezes, do que você vai conseguir o professor fazendo. Vou dar um exemplo, Paulo, disso que eu tô falando. Eu já contei, talvez alguns aqui que estão na sala podem já ter me ouvido falar sobre isso. Acho que você conhece o meu filho, e ele estava tendo uma aula, agora no início da pandemia, hoje ele já se vira, está no 2º ano do ensino fundamental, tem 7 anos. E hoje ele já se vira, já mexe com, porque na época ele não mexia nada em computador, nunca tinha encostado no computador, né? E quando veio a pandemia, começou a mexer e tal, e depois de 3 meses aí já estava mexendo em tudo no computador, já sabia ligar na aula, entrar no Zoom, enfim, ia uma facilidade muito rápida para pegar. E no início eu tinha que acompanhar principalmente mais para esse suporte no computador do que efetivamente da aula em si, né? Porque a aula, a hora que colocava ele para aula, uma aula expositiva ali que o professor dava, o que era um erro também, eu considero, né? Mas, enfim. Eu lembro que a professora foi dar uma aula sobre, Paulo, sistema solar. Aliás, sobre estações do ano. E eu fiquei acompanhando, porque eu ficava meio ali do lado, trabalhando um pouquinho, naquele início da pandemia, deu uma parada e tal. E ele não parou as aulas. E a professora lá, no maior boa vontade, ela fez uma maquetezinha, pegou uma laranja, colocou papel alumínio, criou um eixo da Terra para mostrar a inclinação da Terra. Enfim, deu uma aula de 40 minutos lá para explicar sobre o sistema de rotação da Terra, sobre as 4 estações do ano.
E daí, no final, eu fiquei acompanhando, né? Esse é um problema que o ensino online trouxe a exposição do professor, né? Porque estava eu lá, como estava um monte de pais assistindo as aulas dos filhos, e eu acompanhei aquilo lá, até achei boa a explicação dela e tal, mas eu perguntei para ele, não tinha entendido a aula, né? E, aliás, começou a explicar, mas eu vi que começou aquele enrolation lá, eu vi que não tinha entendido bem. E aí eu fui no YouTube procurar já direto, eu coloquei assim, animação. Por que animação eu já fui procurar? Por ser lúdico. Então é uma coisa que eu acho que tem que trabalhar muito, e a tecnologia permite isso, é a ludicidade, que é um dos aspectos que eu falo também, que a ludicidade, gamificação é uma das tendências da educação, porque ela conversa com o aluno, né? E eu fui lá, procurei animação sobre as 4 estações do ano. Apresentou um desenho lá, de 2 a 3 minutos. E aí eu perguntei para ele, ele me explicou inteiro, ele entendeu inteiro, em 2 a 3 minutos, o que o professor gastou em 40 minutos e não conseguiu. E não é pela incompetência da professora. É esse cara que fez a animação, às vezes, para ele fazer esse projeto de animação, ele levou 3, 4 dias para fazer isso. Sim. Né? E talvez também a professora imaginou aquela aula presencialmente, que ali talvez ele pudesse ver de vários ângulos, a laranja, não sei o quê, e a hora que traduz para online não funciona também, né? E esse é outro erro, né? Que o que o professor fez, na verdade, né? A mesma aula que às vezes ele trabalhava no presencial, ele foi para trás do computador e deu a mesma aula. E aquilo que você falou não funciona da mesma forma. Né? Não só a imagem, você está falando da imagem, vocês que não conseguem captar todo o movimento e tal, mas a interação é diferente. Né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Aula, pode ser diferente também. Você sabe, da outra vez eu brinquei com o pessoal aqui, perguntei quantos anos vocês acham que eu tenho, e saiu de tudo ali, mas eu tenho 37 anos, então eu sou entre uma geração e outra, mais ou menos, aí. Lá no futebol eu sou o mais velho dos novos e o mais novo dos velhos, então eu peguei a fase do início da entrada do computador na sala de aula. Então eu estudava no Dom Bosco ali e tal, e você sabe que desde aquela época, passados aí 20 e tantos anos, muitas vezes eu sinto que o computador mais atrapalhou o meu processo de aprendizagem com o professor do que ajudou. Porque as melhores aulas que eu já tive, desde o início da minha formação até pós-graduação, MBA e tudo, foi com o professor, o giz e a lousa. Tem um amigo meu, o Alan Costa, que esteve também no outro simpósio, e ele falou que ele foi para Harvard e imaginou que ele ia entrar numa sala de aula e ia ser tipo um negócio da NASA, assim, com tudo flutuando, tudo robótico e não sei o quê, e ele disse que foi justamente o contrário. Ele mostra um slide assim, são acho que 12 quadros negros assim, espalhados pela sala toda, e o professor com giz e isso e aquilo, e daí eu fico pensando, muitas vezes o professor também se obriga a utilizar PowerPoint, isso e aquilo, sem ter uma certa formação ou treinamento para isso, e acaba prejudicando uma aula que era excelente na lousa e acaba ficando prejudicada no PowerPoint. Eu costumo falar assim, o PowerPoint, e eu trabalho bastante com palestra e apresentação, ele é muito válido, por exemplo, para no meio da aula ela colocar um vídeo, que nem a sua animação, depois de ter explicado, das estações do ano ou do sistema solar e tal, ou uma aula de ciência, anatomia, mostrar imagem, isso, aquilo, mas se for para ficar colocando bullet points e coisa assim, eu acho que mais prejudica do que ajuda eu queria saber qual que é a sua visão sobre isso. Não, eu concordo em número e grau, né? Eu acho que para você fazer uso, eu acho que a tecnologia ela é muito boa, mas obviamente para você fazer uso, não é tecnologia pela tecnologia, né? Você tem que saber como tirar isso, até porque usar um PowerPoint, nem considero isso como uma tecnologia, porque isso não substitui a aula do professor, na verdade. Com o PowerPoint ou você dando no quadro, é a mesma coisa, só mudou o recurso, né? Mas a aula é igual. Eu acho que quando entra a tecnologia, é para trazer algo novo, né? É algo que vai trazer como um dos aspectos que eu vejo que a tecnologia pode ajudar muito, a personalização do ensino. Se fala muito hoje com qualquer um. Você vai pegar um livro sobre educação híbrida, que é uma das coisas que se fala muito, é uma das tendências que se aponta para frente. Na verdade, a educação híbrida é uma coisa que se apontava, é importante deixar claro isso, porque o pessoal pensa, a educação híbrida é por causa da pandemia. Não, a pandemia, na verdade, até agora foi basicamente remoto, nem foi híbrido, né? Algumas escolas que estão começando a voltar, mas ainda muito pouco.
Mas no ano que vem, vamos supor que venha para um modelo mais híbrido, né? Até porque não vai ter o presencial. Mas a educação híbrida não foi criada para a pandemia, né? A educação híbrida é uma coisa que se fala há muito tempo, fora do Brasil já começa a se utilizar mais e tal. A única coisa que a pandemia fez com que é praticamente a única forma de se trabalhar. Acelerou um processo que já vinha acontecendo, né? Acelerou um processo que vinha acontecendo, acelerou um processo que já estava, de certa forma, colocado. Você pega ali nas diretrizes do ensino médio, você preconizava 20%, de 20% a 40% de trabalhar à distância. Ora, se 60%, ou 70%, 80% é presencial, 20% é distância, é um modelo híbrido. É parte presencial, parte à distância, né? Você sabe, fui pró-reitor universitário de uma grande universidade que trabalhava com modelo híbrido, né? Então, o hibridismo é uma coisa que eu acho que acelerou o processo. Veio para ficar, Espero que sim, né? Eu acho que não consegue voltar atrás, espero, né? Mas eu acho que pode ser que uma ou outra situação, a gente sabe que na educação pública é um pouco mais complicado. Eu sou diretor de tecnologia da ANEBI, inclusive deixar o convite na quarta-feira da semana que vem, nós vamos ter um simpósio sobre tecnologia lá na ANEBI, né? Então, quem quiser fazer inscrição em anebi.com, tá? E nós vamos falar um pouco sobre essa questão de tecnologia e como que vem a educação híbrida aí. Você sabe, você falou da questão da educação a estar atrasada não só no Brasil, mas no mundo. E realmente, se você comparar com outras áreas aí, a computação 50 anos atrás e a computação hoje, você viu que teve um crescimento exponencial. E a educação, mais ou menos, que é o mesmo formato ainda, né? Uma coisa que não mudou, assim, radicalmente, como antigamente você tinha um computador do tamanho da minha sala para fazer uma coisinha que hoje é irrelevante. Hoje, na ponta de uma unha, se consegue armazenar aí 1 terabyte, que é uma quantidade absurda de dados. Como é que você acha que pode se melhorar a experiência EAD? Porque eu vejo também muito arcaica. Eu tenho uma filha de 13 anos e uma filha de 5 anos. A de 13 anos, ela tem aula online todos os dias, das 8 ao meio-dia, mais ou menos. Mas a aula online, ela se resume a o professor está numa janelinha, ela ali na frente do computador assistindo, com a câmera desligada normalmente, também os coleguinhas com a câmera desligada, e o professor passando a aula, compartilhando a tela. E eu penso, poxa, será que esse é o melhor que a gente pode fazer? Porque primeiro que é uma tortura muito grande para a criança ali, ficar tantas horas na frente de uma telinha e tal. Eu até aconselho uma coisa que eu já propus para ela, ela ainda é um pouco resistente, mas plugar na televisão para ficar um negócio maior, ela ter mais espaço em volta, não ficar tão fechada ali numa telinha de computador, de um notebook. Mas eu até gravei um vídeo, Ronaldo, esses tempos, falando assim, imagina se ao invés dessa experiência do aluno, onde ele tem a telinha da professora e fica vendo ali, tivesse como se fosse uma gamificação que você mencionou ali, houvesse um ambiente virtual replicando uma sala de aula da instituição dela, onde tivessem as carteiras e você pudesse fazer os seus avatares, os bonequinhos. Daí as crianças gostam disso, né? Personaliza, coloca ali o cabelinho, a cor, o óculos, não sei o quê, um senta do lado do outro, o professor tá ali, explica, daí tem a explicação, como se criasse um ambiente virtual, daí agora fala, ó, vamos separar vocês em grupos, e daí eles têm uma noção, assim, de geolocalização, juntam assim numa mesa, daí apresenta, como se fosse um joguinho, uma coisa mais lúdica, para realmente motivar mais a criança, prender a atenção. E eu penso assim, claro, que talvez, apesar de ser uma grande instituição de ensino que ela estuda, eles não têm a capacidade para fazer isso. Mas e o Google, com todos os seus... com o seu exército de engenheiros, que ela, inclusive a aula dela é através do Google Meet ali. Será que o Google não teria já a capacidade de promover uma experiência muito mais avançada do que essa que a gente está tendo? Isso me frustra um pouco. Veja assim, poxa, podia ser tão melhor. Eu jogo videogame. Os videogames estão tão avançados e aqui a minha filha, adolescente, pré-adolescente, está assistindo ali a aula desse formato assim, arcaico. Tá, vamos lá, Paulo. Primeiro que eu acho que esse formato que está tendo de aula hoje, quando se fala em usar a tecnologia, não é para isso que a gente está usando, né? Isso aqui é por uma questão agora emergencial. Não podemos imaginar que passado a pandemia, tá? Passada a pandemia, nós vamos continuar com esse modelo hoje, que o professor vai dando uma aula, uma coisa é dar uma palestra, uma conversa, que nós estamos fazendo.
Agora, o professor dá uma aula expositiva numa plataforma, isso não faz o menor sentido. Aí dá na sala de aula, que é melhor, né, do que ficar dando aqui. Eu acho que isso é por uma questão agora temporária. O que eu falo do uso da tecnologia não significa usar para o professor dar aula. O que eu acho do uso da tecnologia é você usar uma ferramenta onde você pode colocar nela um vídeo de uma animação, como aquele exemplo que eu falei. Sim. Né? Você pode colocar exercícios, atividades. Né? Então, o que são hoje chamadas de plataformas adaptativas, que possibilitam a personalização do ensino. Isso eu acho que é uma coisa que vai ser muito legal a hora que isso emplacar. Ele está ainda tangenciando a educação, tá? Mas ele não é uma coisa ainda massificada. O Khan Academy já está começando com essa personalização e tal. Mas o que é personalização? E eu acho que isso é uma das tendências que vai chegar na educação mais cedo ou mais tarde, tá? Que é você poder tratar cada aluno individualmente. Nós sabemos que um professor, numa sala de aula com 20, 30, 40 alunos, ele não consegue, tá? Talvez quando vai para a educação infantil, você consiga um pouco mais. A partir do momento que você vai indo para as séries seguintes e as turmas vão aumentando e você tem um currículo mais rígido para cumprir, você começa a tratar todo mundo pela média, né? Então, alunos que sabem mais ficam frustrados porque não conseguem avançar, ou frustrado, ou ficam felizes porque termina o exercício rápido, vão poder fazer outra coisa, ou o aluno que fica sofrendo, patinando e não consegue acompanhar. Né? Isso eu só estou falando em termos de profundidade de educação. Que é uma das camadas só, né? Das vertentes da personalização, mas tu pode pegar por estilos também. Um é mais auditivo, o outro é mais visual, o outro é mais sinestésico, um gosta mais da manhã, outro da tarde, outro da noite. Então, cada pessoa tem facilidades, às vezes, para aprender determinadas coisas, mais dificuldade para outra, forma de aprendizagem diferente, o organismo responde diferente, enfim, cada pessoa é muito diferente. E a escola, o professor, na verdade, volto a dizer, não é por culpa do professor, é uma limitação nossa, do ser humano, você não consegue, na verdade, tratar diferentemente cada um. E as plataformas adaptativas, principalmente com a junção, porque plataforma adaptativa é uma coisa que já existe há um tempo, mas agora elas estão entrando com a parte de inteligência artificial, que dá uma turbinada nessas plataformas aí, que vai fazer o quê, na verdade? São sistemas que eles vão pegando. Paulo Machado vem estudar matemática comigo, está aprendendo lá sobre logaritmos, supondo, tá? Lá no ensino médio. E o Paulo vai fazer atividades nessa minha plataforma, que é de sistema adaptativo. Esse sistema, ele começa a reconhecer o Paulo. O Paulo é um cara que é mais visual. Ele começa a reconhecer com o tempo, se você tem câmera, desde se o Paulo começa a estar cansado, você não está cansado, e ele começa a lançar desafios para o Paulo. E a partir do momento que o Paulo, ele vê que o Paulo tem facilidade para fazer aquelas atividades, ele vai lançando cada vez mais desafios para o Paulo. Já se ele pega o Ronaldo e ele começa da mesma forma, ele vê que o Ronaldo tem dificuldade no primeiro, ele já tenta um outro mais fácil. Muda o ritmo. Muda o ritmo. Então, na verdade, Ronaldo, isso já existe, né? Muito mais em logaritmo do que o Ronaldo. Entendeu? Que não é o caso, né? Eu acho que você me dá um banho em logaritmo. Oi? Que não é o caso. Acho que você me dá um banho em logaritmo. Mas o que eu quero dizer, na verdade, com essa situação é que você vai aprender, as pessoas não podem pensar, é que esse modelo de educação nossa, eu também falo muito isso, é um modelo industrial, né? Então a gente define o que é um padrão, o que é um padrão de um aluno de sexta série, o que ele tem que saber em matemática, o que tem que saber em história, o que tem que saber em geografia. Então você define um padrão. Se o aluno atingiu aquele padrão para cima, ele é aprovado, se ele atingiu daquele padrão para baixo, ele é reprovado, assim como uma máquina num processo industrial. Então o modelo educacional, ele espelha o modelo industrial, né? Só que o modelo industrial, na verdade, esse modelo industrial da Revolução Industrial, ali da segunda Revolução Industrial, que começou no início do século XX com Ford, na verdade já passou. A partir da década de 60 e 70, nós fomos já para era digital, né? Chegou basicamente aí com a microeletrônica, mas foi chegar aqui no Brasil para a década de 90, anos 2000. O mundo mudou. E a escola ainda está nesse formato. Nós não podemos imaginar que cada aluno tem que aprender as mesmas coisas, ou definir um padrão do que é a aprendizagem. Nós temos que ter, talvez, obviamente, ter um padrão mínimo, mas você tem que ter um currículo mais flexível. Se você tem facilidade para artes,
A escola tem que te propiciar, na verdade, que você se desenvolva em artes. Até porque hoje tem pesquisas que mostram o seguinte: pessoas bem-sucedidas são pessoas que conseguiram avançar nos seus pontos fortes. Sim. Se o meu ponto forte, como você mais ou menos falou, isso é matemática, física, tecnologia, até porque eu tenho que me estudar muito nisso. Não adianta forçar você a corrigir. Eu não sou tão forte, não é que eu tenho que deixar, não vou me dedicar muito, mas não adianta me esforçar muito naquilo, porque eu vou ser medíocre naquilo. Sim, né? É verdade. Então, naquilo que eu sou bom, eu tenho que me destacar. E a escola não é isso. É verdade, a gente até já teve essa conversa, acho que numa outra live sobre Peter Drucker, que falava que o caminho para a excelência é você focar nos seus pontos fortes, né? E para isso você precisa saber identificar quais são esses pontos fortes, e ele falava que o maior erro que uma pessoa pode cometer é tentar corrigir seus pontos fracos em vez de canalizar seus esforços em seus talentos naturais, que são as pessoas mais bem-sucedidas, né? Que descobrem seus talentos e focam. Mas isso que uma coisa que eu acho que eu posso agregar, porque pessoal, eu tenho o background aqui meu, é de marketing, tá? E uma coisa interessante que vai cruzar agora com o que você falou, com a tecnologia e com a educação, é que esse ensino personalizado, na verdade não o ensino, mas essa personalização... Aprendizagem personalizada. Aprendizagem, é verdade, tem que distinguir bem esses termos hoje. Eu até falo, né, tem aqui um tema que deixa eu até ver se está aqui, que eu ia colocar aqui e não... que é justamente, é bem colocado essa questão, porque não é o ensino que é personalizado. Sim, é a aprendizagem, tá certo, é diferente. É a aprendizagem do aluno que é diferente de aluno para aluno. Mas você sabe que essa personalização... Personalização e aprendizagem, isso que eu ia colocar. Ela já existe... Já temos tecnologia para fazer isso, ela apenas não é aplicada à educação, porque, veja, Bill Gates já previu lá atrás que no futuro, como é que eram as propagandas de marketing antigamente? Eram nas revistas, depois televisão, rádio, enfim, você tinha que mandar uma propaganda de um produto para todo mundo, não interessa se essa pessoa gosta disso ou não gosta, tem interesse, tem potencial de compra ou não. Hoje em dia, nós já temos a tecnologia de fazer propagandas personalizadas. Quem navega na internet sabe. Você vai no YouTube, você vai ter vídeos sugeridos dos seus interesses. Você vai para a mídia social, você vai ter coisas que te interessam. As propagandas também, você clicou, tem aquele negócio que te segue. Então, as propagandas, elas já são personalizadas. Por que não transferir, como você falou, né, isso para a educação, onde você conseguisse ter esses algoritmos que já existem na parte do marketing, para a educação, e se o Paulo ele é bom em filosofia, isso, aquilo, ele é mais desafiado nessas áreas, enquanto que outras áreas ele ali tem o mínimo necessário, digamos, e que isso se adaptasse também à sua forma de aprendizagem. Se o Paulo gosta de vídeo curto, se ele é mais acelerado, se ele é rápido, se ele é aqui. Então, veja que potencial enorme nós temos para crescer nisso, né? É bem colocado o que você colocou, eu nunca tinha feito essa correlação. Associação, né? Essa associação com o marketing, apesar de saber que é o marketing 1 a 1, né? Mas você trabalha, na verdade, é bem isso que você falou, na verdade. Você pega o marketing e outras áreas, isso que você falou, né? Tu pega um Netflix, tu pega um YouTube, ele sabe sugerir para você, né? Ele sabe sugerir, ele já vai personalizando, na verdade, essa comunicação. E machine learning, né? Quanto mais você usa, mais ele aprende sobre você. Aí que entra que eu falei que a inteligência artificial ela vai turbinar as plataformas adaptativas, porque ele ajuda a aprender. A inteligência artificial ela aprende, né? Então, você já tinha plataformas adaptativas antes sem aprendizagem. Agora, ela começa a aprender. É isso que você falou. Você gosta mais de um vídeo curto, se você é mais visual, se você está cansado, né? Então, ele começa a ficar as ferramentas muito melhor. E é bem que você colocou isso, realmente. Em outros setores, essa personalização já vem acontendo. O marketing é um exemplo. Antes você fazia um marketing igual para todo mundo, né? A genética também, hoje em dia, genética, indústria farmacêutica. Cansado, os motoristas de caminhão também já tem tecnologia no boné, no próprio caminhão, que se ele está cansado, ele manda um aviso. Então, são tecnologias que já existem, porém não estão sendo inteligente e eficazmente aplicadas à educação, né? Como é um remédio manipulado, né? Ele é feito específico para você. Então, isso é uma tendência, na verdade, em todos os setores, você personalizar. E como que você personaliza, na verdade? Não é a formação, na verdade, foi a tecnologia que permite. Não é o Paulo, que é um excelente cara de marketing, que vai conseguir personalizar. Ele só consegue personalizar porque a tecnologia permitiu isso. Sim. Então, o professor não é o professor que vai personalizar. É a tecnologia que vai permitir que a aprendizagem dele seja personalizada. É verdade. Isso é muito bem colocado, não é o ensino. É a aprendizagem que ela é personalizada.
né? E você sabe, alguém falou aqui, perdoa que eu já perdi o nome que já foi ali, mas falou assim, Paulo, sobre essa sua ideia de gamificar, tornar mais lúdico o ambiente virtual ali para as aulas online, isso talvez funcionaria para uma escola privada, mas para o ensino público seria difícil. Mas a verdade é que nem a escola privada tem essa capacidade. Quem tem essa capacidade é o Google, é o Facebook, são esses grandes players do Vale do Silício, que eles podem criar uma plataforma como o Google Meet e disponibilizar gratuitamente para todas as escolas no mundo inteiro. Então, veja o poder de revolução que a gente tem. Mas a minha dúvida, uma pergunta que eu não podia deixar de perguntar para você também, como que o professor hoje em dia consegue concorrer, por exemplo, aqui eu não sei, pessoal, até se vocês puderem escrever, se vocês são professores, né, para que quanto a idade dos seus alunos, porque a gente tem aqui ensinos diferentes, né, infantil ali, ensino médio, ensino fundamental, mas eu penso assim, ó quem chegou aqui, ó, para aparecer. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado, Paulo. Obrigado. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Viu que estava interessante a discussão e já quis entrar, né? É que daí eu faço menos formalidade, já vamos fazendo uma conexão, daí o Ronaldo daqui a pouco tem que sair, eu continuo, mas eu já fico antenado, eu não pude estar no início, porque eu tinha um outro compromisso, mas já estou ouvindo um tempinho ali, depois eu vou entrar, para a gente já batendo um papo daí e já entrando fazendo uma conexão no que eu vou. E é legal fazer essa trinca aqui também. Mas eu estava falando para o Ronaldo, assim, como é que hoje um professor de faculdade, pós-graduação, talvez, consiga competir no ambiente online. No ambiente presencial, tudo bem, mas no ambiente online, ele vai dar uma aula sobre marketing 4.0. Só que essa mesma aula eu posso ter do Philip Kotler, a mesma aula ao vivo ou assim disponibilizada pelas melhores universidades do mundo ou através de vídeos no YouTube. Como é que o professor consegue competir, olha, com a experiência de eu dar... Porque presencial tudo bem, daí você tem o diferencial de você estar ali, poder atender, ótimo, de você poder atender personalizadamente a pessoa, tal. Mas aí, como é que vocês veem isso? Primeiro, então, o Ronaldo ali, depois o Renato. Vamos ver. Bom, primeiro o seguinte, vamos colocar. Isso que você falou é uma realidade. Hoje você pega, por exemplo, você conhece plataformas como edX, esses mocks, né? Tem um monte de plataformas. Academy também, tantas outras. Que são esses cursos livres, de curta duração e tudo mais, que tem uma porrada de curso gratuito, né? Nem vamos para curso de pós-graduação, vamos pegar esse tipo de curso que lá você tem de marketing, de tudo que é tema. Harvard, MIT, vai pegar as plataformas aí, tu aprende de tocar violão, a fazer karatê, a culinar, qualquer coisa, né? Lilian. Oi, Lilian. Tá aí na sala aí. A Lilian, nossa amiga Lilian. Amiga da Lilian. Da Lidera Consultoria Educacional. E então, Paulo, então hoje já existe muita coisa, como você falou, gratuito. Talvez para o Brasil, vamos pegar para as instituições de ensino, uma das coisas, talvez, que eu possa colocar como sorte para as instituições, não para o aluno, é que ainda nós temos uma barreira da língua. Né? Então, você falou, vai ter uma aula com o Philip Kotler, de marketing, enfim. Mas você vai ter, ou geralmente, vai estar ou em inglês, e aí você tem uma dificuldade, ou ele está legendado, né, que não é a mesma coisa, tá? Então, a língua já é uma coisa que barra. Mas tem outra situação que não barra. Nós vemos, por exemplo, o ensino superior, ele vem passando por uma crise gigante. Porque na educação básica é mais complicado. O professor aqui, que dá aula para o segundo, terceiro ano, diferente, meu filho está fazendo uma aula lá de um professor dos Estados Unidos, sabe? Não tem conexão, não tem... Agora, a partir do momento... Entrar com gancheiro. Eu quero entrar... Ali eu acho, Paulo, que nós que somos da educação básica, vim da educação básica, mas fui para a educação superior e não muda muito, acho que o Ronaldo coloca na língua, eu posso colocar várias questões técnicas que estão por trás. Por exemplo, tem o Philip Kotler. O Philip Kotler é uma pessoa que tem um conhecimento lá, e eu tive a oportunidade de trazer o Philip Kotler quando eu fui para o retorno positivo na universidade. E eu lembro tem uma foto com o Philip Kotler. Tem uma foto com o Philip Kotler comigo na sala do positivo, tá na parede, um painel. Aí esses dias alguém mandou uma foto, olha você aqui. Então, nós inauguramos a Escola de Negócios trazendo o Philip Kotler, e eu tive a condição de a gente abrir aquela fita com o Philip Kotler, tem as suas fotos, e sem dúvida alguma, uma aula maravilhosa. Ele é um autor que todo mundo bebe ali, mas não adianta. A conexão de uma sala de aula da educação básica e educação superior
esse professor que conhece o métier, o dia a dia, a realidade do aluno. O Philip Kotler é um pensador que está lá, na verdade, com os seus conceitos, as teorias, e ele vai estabelecer uma conexão a partir do conteúdo dele, mas jamais uma conexão tete a tete, do marketing one-to-one, dessa questão que isso a gente não tira do professor. Portanto, um professor de educação básica, ou educação superior, ou até de pós-graduação, ele tem uma outra correlação. E se ele perder isso, se ele não tiver essa conexão, aí eu concordo que nós vamos perder. Então, vou pegar um exemplo para ilustrar. Houve agora, no estado do Paraná, quando o Renato Feder implantou a educação remota, e eu mesmo fiquei muito tempo pensando, até discutir com o Ronaldo, e falei assim, mas o que pode acontecer? Porque eu fui professor de ensino médio do Paraná, e eu lembro, por exemplo, que eu vou dar uma aula de física ou de matemática, o Ronaldo foi professor de física e matemática, e eu fico pensando o seguinte, e eu acabei dando aula para terceirão, para ensino médio, e até adquiri umas certas técnicas e habilidades que o professor de cursinho utiliza, que é uma brincadeira, que nem todos os professores têm esse manejinho de lidar com o aluno, com aquela brincadeira, aquela piada, que às vezes eu nem acho que se o professor ficar só naquilo, ele fica muito superficial. Mas, de qualquer maneira, eu aprendi, tive que aprender. Quem trabalha com o terceiro ano do ensino médio, que prepara para o vestibular, você tem muito conteúdo para dar, e você acaba naquela questão da memorização, principalmente na escola tradicional que eu trabalhei. Então, portanto, eu fiquei pensando isso, mas será que o professor lá do interior, ou de uma escola X e Y, não é do interior porque dizer que é do interior, mas de uma escola que não está, tem que trabalhar desde o Fundamental 1, Fundamental Médio, e ele às vezes não tem aquele traquejo, vai perder o espaço para esse professor que vai dar uma aula para 10, 15 mil alunos. Mas o que nós estamos vendo no remoto é que isso não acontece. O professor pode dar aquela aula show do Philip Kotler, maravilhosa, Tá mas a conexão mim, Renato, mesmo feita entender a realidade lá de Marmeleiro, de onde eu vim, do interior. Caiu um pouquinho, acho que voltou. Tá voltando, Renato, devagarinho. Tá meio ruim, mas tá voltando, Renato. Acho que voltamos. É isso, Ronaldo? Tá travando um pouco a conexão. Tá intermitente. Não, a do Ronaldo tá boa. Você também me ouve bem, né, Ronaldo? É o Renato que tá... do Renato tá meio travado. Agora voltou. Agora acho que voltou, Renato. Voltou? Voltou, aparentemente. Vai, tenta de novo. Então, vamos lá. Eu estava falando, por exemplo, ouviram até onde? Marmeleiro. Então, eu que sou lá de Marmeleiro, do interior, porque você tem o exemplo do interior? Porque daí, na verdade, às vezes o professor está a 500 quilômetros e pensa, mas daí vem alguém da capital, vai dar uma aula e vai substituir a minha aula. Eu acho que alguns... Poxa, que pena, tá travando, né, pessoal? Renato, eu vou te aconselhar para a gente não ficar cortando. Se você não quer sair e entrar novamente para ver se estabiliza a conexão, acho que agora nem ele está nos ouvindo. Vamos tirar aqui, acho que daqui a pouco ele já volta. Mas enquanto isso, Ronaldo, eu ia te falar assim, concordo realmente, isso daí, essa proximidade, né, essa conexão que se gera entre professor e aluno, o Philip Kotler não vai ter como competir nesse aspecto. Eu queria, continuando no raciocínio ali, daí o Renato entrou, porque você tem uma questão no Philip Kotler, por exemplo, claro, um cabedal do conhecimento, né, desbravador muito nessa área, mas ele é uma linha unidirecional, basicamente, é dele para as pessoas, né? E uma educação, na verdade, não pode ser unidirecional, né? Você tem que ter os dois lados, você tem que ter essa interação, né? É verdade. Então, por isso que tem alguns fatores que não levam. Barrando a língua, né? Você tem o problema do idioma, você tem essa questão da conexão. Agora, é lógico que afeta, tanto é que os resultados, aí o ensino superior perdeu muita matrícula, muitos alunos não querem mais fazer, ou seja, você começa a ter outras possibilidades, na verdade, agora com essa questão, né? Então, isso que o Renato estava colocando, são várias situações que impedem, na verdade, essa disseminação, mas que vai pegar mercado, que, obviamente, sempre que toma, né? Principalmente quando nós vamos para profissionalizante. Quando você tem uma educação mais profissionalizante, aquilo que eu falei, essas plataformas que tem EDX, que trabalham muito com profissionalização, né? Ou profissionalização, ou hobby, né? Culinária, violão, essas coisas, isso daí eu vejo que ela vai atacar muito a escola presencial. Uhum.
Deixa eu complementar o que eu estava falando, que eu acho que eu cortei ali, né? Foi agora tá bom. A internet. Só porque eu falei travou. Tá tudo bem? Então, eu falava o seguinte. Travou de novo? Pode ir, a gente espera um pouquinho. Vai lá que a gente dá um segundinho para ver se continua. Vai lá, pode continuar. Vamos lá. Daí qualquer coisa eu troco de notebook, porque eu estou tendo um problema no meu MacBook que tem travado a internet, eu tenho que trocar pelo outro MacBook. Daí eu talvez algum problema que tá... Mas vamos ver se dá certo. Me avisem daí. Tá indo. Tá. Então, eu falava que eu acho que vai perder espaço o professor que vai ter menos conexão. Por exemplo, a gente discute muito de metodologias ativas e tudo, e daí esse dia falava, vai terminar a aula expositiva? Não. Vai terminar a aula expositiva chata. Essa não tem espaço. Uma boa aula expositiva combinada com outras metodologias tem espaço sempre. Né? Tem espaço sempre e vai ter espaço. Eu adoro, e você também gosta, Paulo, e o Ronaldo também, de assistir um grande orador falando, de assistir uma pessoa que tem uma capacidade, uma eloquência. Então, nós vamos... Aquela aula que todos nós tivemos com um professor que tem uma dicção, às vezes, ruim, que às vezes não consegue motivar na conversa, que tem... Porque quando eu digo motivar na conversa, não é porque eu sou um cara que fala mais alto, baixo, não é isso. Ontem eu assisti nós tínhamos uma palestra com uma professora aqui no Instituto Casagrande, que é do Canadá, que ela fala totalmente diferente de mim. Ela fala calma, zen, e foi uma fala de quase 2 horas que ninguém queria largar, tirar, sabe? Ela consegue prender aquele mesmo tom de voz. Então, quer dizer, não é porque eu sou mais eloquente, assim, esse é o jeito, o Ronaldo tem um jeito diferente, o Paulo tem outro característica, jeito. São características, inclusive, de personalidade. Não é porque... Não, eu falo... Tem pessoas que falam lentamente, falam calma e conseguem atrair um público, uma massa. Steve Jobs, né? Steve Jobs que fala aquilo lá e prende. Por quê? Primeiro, tem que ter conteúdos, tem que ter um estudo. Segundo, conectar com histórias, com a realidade. Storytelling, tem um monte de técnica. Storytelling, que é muito forte. Então, o professor tem que se apropriar de metodologias, dominar melhor a oratória e ter conteúdos que consigam conversar além da química, da física, da biologia, matemática. Correlacionar aquele conteúdo que às vezes é chato. Por exemplo, vai falar do carbono, vai falar da tabela periódica. Não é mais como antigamente que o professor ficava lá, gases nobres, então hélio, neônio, e ficava naquilo lá, e decoreba, e aquela... Não, se você não associar com alguma coisa que tem a ver com o aluno, puxa uma outra história, envolve aquilo, e a aula vai, e não pode ficar só na oratória. Como nós também não tínhamos só aula expositiva. Nós tínhamos, na escola tradicional, a aula expositiva, escrever no quadro ou ditar no caderno, e exercício e trabalho em grupo. Muito, talvez, ainda numa época que não se tinha muitos recursos e que o professor meio impunha uma ordem para a gente até fazer aquelas atividades. Hoje em dia, é claro que o professor tem uma concorrência, como o Ronaldo dizia, com essas outras, vamos pegar inglês, por exemplo. Entre um professor ruim de inglês e eu estudar com software, eu estudo com software. Mas se eu tiver um professor de inglês legal que me motive para estudar inglês também, aí tá é melhor que o software. Então, aí dá uma comparação. Porque tem um software que estuda inglês que é muito bom e que eu adoro, mas eu sinto falta. O software é frio, o professor é quente. Mas um professor ruim com software bom, eu fico com o software bom. Mas se eu tiver o software e o professor bom, eu quero os dois juntos. Então, eu acho que não é a questão de ter os dois juntos. É o bom professor, diversificando metodologia, e o software, na verdade, ou qualquer coisa que seja tecnologia, para complementar aquilo que muitas vezes o professor não consegue fazer por uma limitação humana. Né? Que a máquina, às vezes, consegue fazer. Que o software faz e que me conduz. Às vezes, um quizinho que eu faço nesse sistema, vou pegar o inglês como exemplo, né? Esse software de inglês que você faz um quiz, ele toca uma musiquinha, blim, blim, acertou. E eu estou aprendendo também, não é que eu deixo de aprender. O problema é que aquilo, depois de meia hora, fica maçante. Eu quero dialogar com alguém. E o professor de inglês, por exemplo, que vai fazer uma conversação comigo em inglês e que vai puxar assuntos que me despertam atenção e que eu vou querer, além da empatia humana. Nós somos seres humanos. Eu quero conversar com outro ser humano. Então, eu acho que o espaço do professor sempre vai existir. Eu acho que cada vez mais, Paulo, tem menos espaço para quem fica parado, menos espaço
para quem não se transforma, menos espaço para quem não se atualiza, menos espaço para quem não se prepara. Agora, isso vai funcionar para o ator, para a atriz, vai funcionar para o jornalista, vai funcionar para o advogado, para o médico, para todo mundo. Para o médico, para o advogado. Por exemplo, eu tenho um aplicativo, agora tem aplicativo para fazer consulta. Eu acho que é muito bom eu ter um aplicativo para fazer alguma pergunta, alguma coisa, mas eu não quero abrir mão de um médico olhar para a minha alma humana que está, na verdade, sofrendo com uma angústia por causa de uma dor física que eu estou tendo. E eu quero que ele me entenda. Então, não vai tirar o espaço do médico. Mas talvez, como o Ronaldo falou, teremos menos empregos para médicos, porque parte daquilo que às vezes eu corri atrás de um médico que nem era tão bom, eu vou atrás do software que é melhor. Mas eu quero também não, médico. No caso do médico que eu dei um exemplo, é médico que faz análise de radiologia, diagnóstico por imagem. Ele nem atende o paciente, ele está atrás analisando, em vez de ele analisar, vai uma máquina analisar com índice de acerto muito maior. E puxando o gancho do que o Renato falou ali, eu quero um médico que olhe a minha alma, a minha angústia humana, porque esse médico, ele sempre vai ter lugar. Agora, aquele médico que atende com frieza de um software, esse sim está fadado, eu acho, cada vez mais ser substituído, porque o diferencial que ele tem para a máquina, ele não está fazendo uso. E em relação a ficar parado no tempo, eu vou puxar para a minha área também, que é do desenvolvimento pessoal. Realmente, eu acho que o professor que está em constante evolução, em constante desenvolvimento, ele sempre vai ter espaço. Eu acho que essa revolução tecnológica vai filtrar aquele professor que realmente parou no tempo, que deixou de se atualizar, e aí eu convido todos os professores que nos acompanham, que vão assistir esse vídeo no futuro, a refletirem assim sobre o quanto vocês têm desenvolvido a oratória, o conhecimento em tecnologia, em ferramentas, em fazer uma boa apresentação PowerPoint, isso, aquilo, ou quanto você se importa com essa conexão com os seus alunos, porque as barreiras tecnológicas que ainda estão aí, como o Ronaldo falou, língua, não tem ninguém para conversar ali, isso rapidamente vai ser vencido, porque hoje mesmo o YouTube já consegue fazer legenda automática em não sei quantos idiomas. É ainda precário, mas logo vai ficar uma legenda muito boa. Depois eles vão conseguir fazer uma dublagem simultânea. Depois o Renato vai poder, através do software de inglês, conversar com uma inteligência artificial, que nem a Siri, a Alexa, assim, já num nível que você vai sentir que você está conversando com uma pessoa ali, respondendo em inglês, tudo. Então eu acho que a gente consegue vencer da máquina, onde a máquina não tem chance contra a gente, que é nessa questão da humanização, de você realmente ter empatia, acompanhar, conhecer a realidade, e por isso passa a ser uma habilidade fundamental para quem quer sobreviver nesse novo cenário, não é? Por isso que até eu só vou fazer o comentário final, até porque eu tenho um outro compromisso. Mas eu acho que em síntese disso que está falando, que a gente está falando dessa questão professor, máquina, né? Eu vejo que é isso que você falou, Paulo. Tem coisas que o professor faz que a máquina não faz. Tem coisas que a máquina tem capacidade de fazer que o ser humano melhor. não tem, que é muito melhor. Então, é importante você tentar trabalhar com esse casamento, o que cada um tem de bom. E na verdade, isso sintetiza, na verdade, que a máquina não vai substituir o professor. Aquilo que eu falei nisso. Qualquer estudioso que isso pega fala a mesma coisa, né? Qualquer pessoa que estuda o futuro da educação mostra que o professor não vai substituir. Eu acho que a pandemia, como eu falei antes, veio para mostrar isso. Eu só acrescentaria, Ronaldo, se você me permitir, a tecnologia não vai substituir o bom professor. Isso que eu ia falar. Acabei de falar. Deixa eu me despedir aqui, que eu estou com outro compromisso. Então, mas deixa eu te agradecer só então, Ronaldo. Muito obrigado, viu, em nome de todos aí que estão acompanhando. Sempre muito rico trabalhar, trocar ideia com vocês. Obrigado e espero participar de novas conversas aí com você no futuro, viu? Obrigado pela participação. Obrigado. Deixa eu responder. Eu vi só uma questão, que às vezes eu corro o olho aqui do lado e vejo um comentário. E eu vi um comentário de uma pessoa que nós estávamos discutindo na Nebi hoje de manhã sobre esse tema. Alguém falou, eu não vou, duro que passa, depois você não acha mais. Mas a pessoa estava falando o seguinte, que as empresas de tecnologia, de telecomunicações, deveriam investir mais na educação, né? E até para o pessoal que está aqui saber disso, que é uma das frentes que a Nebi, na diretoria de tecnologia, lá nós vamos levar à frente, é o seguinte, não sei se você sabe, existe um fundo do governo federal, não sei se você sabe, Paulo, que é o FUST. É um fundo que foi criado nos anos 2000 para você, por exemplo, você que tem um celular de 10 a 20 reais por ano, quando você paga uma conta telefônica, parte do dinheiro vai para esse fundo, que é o FUST. E para que é esse fundo, na verdade?
Esse fundo foi criado porque tem empresas, por exemplo, pega uma empresa de telecomunicações que ela não tem interesse em investir em infraestrutura em cidades muito pequenas, em região muito carente, porque financeiramente não é atrativo. E o governo lá atrás, percebendo isso, ele criou esse fundo, na verdade, para quê? Para que pegasse esse fundo e pudesse investir em tecnologia, não só na educação, em várias áreas. Infraestrutura. Né? E esse fundo, na verdade, ele arrecada mais ou menos, desde os anos 2000 para cá, em torno de 1 bilhão por ano. Hoje existe um saldo de 25 bilhões. E está o projeto de lei, inclusive eu estava lendo esses dias uma matéria do Alcolumbre, que é o presidente do Senado, que ele quer colocar em votação já esse projeto de lei, que eu acho que está nos ajustes finais lá, que é para utilizar esse recurso, ou seja, aquela lei que foi criada no ano 2000 perdeu sentido, já não faz muito sentido, estão fazendo um novo projeto de lei agora para tentar pegar esse dinheiro que ficou parado durante todo esse tempo, como eu estou falando, 25 bilhões, e parte, ou boa parte desse dinheiro talvez venha para a educação, para investir em tecnologia. E isso talvez pode ser um alento aí, porque isso que muitos comentários aqui, né? Sem você ter essa infraestrutura, sem esse asfalto chegando na casa de professores e alunos, principalmente de aluno, tudo que nós estamos fazendo aqui é balela. Porque, na verdade, não adianta. Se você não tem o asfalto, a infraestrutura para chegar lá, não adianta ter software, plataforma, se você não conseguir chegar lá na ponta. Mas, só para finalizar a minha fala, talvez uma luz no fim do túnel aí, que se aprovado esse fundo, e a ANEBIA vai se envolver nisso também, para, quem sabe, a gente conseguir levar mais tecnologia, que é um dos grandes gargalos, na verdade, levar infraestrutura à casa dos alunos, que é uma das coisas que a gente sentiu agora da pandemia, né? Muitas escolas tiveram que parar porque não conseguia chegar com tecnologia até a casa do aluno. Né? Tá certo. Bacana, então, Ronaldo. Obrigado, viu? Obrigado aí a todo mundo. Obrigado mais uma vez aí. Comentários aí. Forte abraço, até mais, Paulo, até mais, Renato. Um abraço. Prazer ter você aí. Valeu. Obrigado.